Será que a história inteira de uma nação, sabe, com toda a sua dor, a sua esperança, a sua vitória, será que tudo isso pode ser contado em pouquíssimas palavras? Parece que não, né? Mas hoje a gente vai ver um poema que prova que sim, é totalmente possível. Pensa só nisso. E se a luta de um país inteiro pela liberdade, a identidade desse povo, pudesse ser resumida em só 2 palavras? 2. Parece impossível, né? Mas é exatamente isso que a gente encontra em Maya Pongón, um poema de Alda Espírito Santo, lá de São Tomé e Príncipe. Ok, para a gente entender o poder gigantesco que essa frase tem, a primeira coisa é, bom, desvendar o que ela significa. E o mais legal é que a chave para esse mistério está bem ali, na nossa frente, no próprio título. Então a pergunta que fica é, o que é que significa Maya Poigon? Porque, vamos combinar, não soa como português, né? E olha, tem um motivo muito, mas muito importante para isso. E o motivo é esse aqui, ó. O poema não foi escrito no português do colonizador, ele foi escrito em crioulo forró. E o que é isso? É a língua do povo de São Tomé, uma língua que nasceu da história deles, da mistura, da resistência. Só o fato de escolher falar em forró naquela época já era um baita ato de afirmação política e cultural. E agora, a grande revelação. Vamos lá. Maya significa mãe e Poigon significa povo ou pátria. Então, quando a gente junta tudo, Maya Poigon vira algo como mãe pátria ou mãe do povo. A tradução é simples, mas o peso emocional disso é gigantesco. Pensa bem, não é só a pátria, de um jeito frio. É a mãe pátria, aquela que acolhe, que protege e por quem vale a pena lutar. Bom, agora que a gente já entendeu as palavras, vamos falar sobre a mulher incrível por trás delas. Porque a Alda Espírito Santo, nossa, ela era muito mais do que só uma poeta. Ela era, tipo, a própria consciência da nação que estava nascendo. Essa frase dela aqui resume tudo perfeitamente. Para Alda, arte não era um hobby, sabe? Era uma ferramenta, uma arma para a revolução. Era o jeito que ela encontrou de pegar toda a dor, todo o desejo de liberdade do povo dela e transformar em palavras que pudessem, sabe, inspirar a luta, a ação. Ela era, na prática, uma ativista com uma caneta na mão. E a vida dela é basicamente um espelho da jornada do país. Imagina só, ela nasceu quando São Tomé ainda era uma colônia, cresceu e se tornou uma voz fundamental no ativismo político, viu de perto a independência, que era o sonho de todo mundo, acontecer e não parou por aí. Depois, ainda ajudou a construir a nova nação, trabalhando como ministra da Cultura. A biografia dela se confunde com a biografia de São Tomé e Príncipe. Mas para a gente sentir de verdade a força da poesia dela, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o cenário daquela época. O mundo onde esses versos foram escritos era um mundo de opressão, um mundo que gritava por uma voz que o representasse. Pensa comigo, foram mais de 500 anos como colônia portuguesa. 500 anos! O país era basicamente um centro de exploração de açúcar e cacau. E claro, toda essa exploração foi alimentando um desejo imenso por liberdade. Aí surgiram movimentos como o MLSTP, que organizaram essa luta, mas a poesia da Alda foi o que deu alma para tudo isso. Ela transformou uma luta que era política num chamado emocional, cultural que uniu todo mundo. E aqui está o pulo do gato. A arte dela não era só para falar sobre a luta pela independência, não era um comentário de fora. A arte dela se tornou parte da solução, uma peça fundamental, um pilar da nova identidade que estava sendo construída. E qual a maior prova disso? É simplesmente inacreditável. A mesma poeta que deu voz à luta do povo foi quem escreveu a letra do hino nacional. O nome do hino? Independência Total. É sensacional. Aquela que era a voz não oficial da Revolução se tornou a voz oficial da nação livre. Que feito, hein? Olha só a força dessas palavras. São os mesmos temas que a gente via nos poemas dela. O povo, a pátria, a luta e a busca por uma liberdade total, absoluta. Tudo isso agora está eternizado num hino que todo mundo canta. A poesia dela virou literalmente a canção de um país inteiro. Então, vamos amarrar tudo isso. Como é que pode, né? 2 palavrinhas simples, escritas por uma mulher fora de série, conseguiram resumir o nascimento de uma nação inteira? A resposta está toda concentrada aqui, neste ano 1975. Esse foi o ano em que a mãe pátria, a Maya Poigon dos poemas, a causa pela qual a Alda tanto escreveu e lutou, finalmente se tornou real. Uma nação livre, soberana. O sonho que era poesia virou um fato histórico. E a história é essa, no fim das contas. 2 palavras:
carregadas de um significado cultural e emocional imenso. Uma poeta que fez da sua arte uma arma para a libertação. E, por fim, a liberdade de uma nação que encontrou sua voz, sua identidade, justamente nessas palavras. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Esse poder que a arte tem de definir a identidade de um povo. Isso não é uma coisa exclusiva de São Tomé e Príncipe. Fico pensando quantas outras histórias de países, de lutas, de vitórias não estão por aí esperando para serem descobertas, talvez escondidas numa única e poderosa linha de um poema.